Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês no nosso último webinar do ano, né? O encerramento aqui da nosso programa esse ano de excelência em gestão estratégica. E nesse webinar a gente vai fazer um pouco diferente, né? Enquanto ao longo do ano a gente foi chamando especialistas para conversar sobre temas específicos, nesse a gente vai focar na solução, né? Então, a gente vai mergulhar aqui na, no software da Actio, no software de gestão estratégica da Actio, e mostrar como muitos dos problemas que a gente foi discutindo ao longo do ano podem ser atacados aí, automatizando o processo de gestão estratégica, né? Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Guilherme Barbassa, eu sou CEO da Actio, fui consultor durante muitos anos, né? E a partir da experiência de consultoria, da necessidade que eu via da automação do processo de gestão estratégica, que surgiu essa empresa, né, que surgiu a Actio, em conjunto aí com a consultoria Falcone também, né, que a Actio é uma empresa do grupo Falcone e a gente trabalha muito junto aí nos clientes, né? Bom, alguns recados antes da gente começar a mergulhar aqui no software e discutir gestão estratégica, né? Um primeiro ponto é sobre a comunidade. Então, a gente formou ao longo desse ano uma comunidade de profissionais de gestão estratégica que são interessados e trabalham na área para a gente trocar experiências, né? Então, quem ainda não se cadastrou na comunidade, se cadastre. Lá a conversa continua, né? Então a gente continua trocando experiências por lá. E você também vai poder encontrar lá todos os webinars que a gente fez ao longo do ano. Então, quem não se cadastrou ainda, não perca essa oportunidade, né, de participar dessa comunidade. Eu também vou pedir, no final, vocês vão receber um link aqui pelo chat para um formulário de feedback. Isso é muito importante para a gente ficar sabendo, né, como é que a gente está indo e como a gente pode melhorar. Então eu peço aí, deve levar no máximo 2 minutos para vocês preencherem um formulário de feedback que a gente vai colocar aqui no chat mais para o final aqui da nossa conversa, né? E por falar em final da conversa, hoje, diferente, né, dos outros webinários que a gente fez, eu estou sozinho. Então, eu não vou conseguir monitorar o chat como eu costumo fazer, para ir incorporando as perguntas de vocês na nossa apresentação aqui. Mas podem colocar as perguntas no chat, que eu vou me referenciar a elas no final, né? Então, podem colocar aqui que a gente vai, no final, vou reservar alguns minutos para a gente responder as perguntas que vocês tiverem aí a respeito do software, a respeito de metodologia, até a respeito de qualquer dos temas que a gente veio conversando ao longo do ano, né? Transformação digital, integração com estratégia com risco, né? E todos esses assuntos que são parte do dia a dia aqui dos profissionais que atuam com gestão estratégica, né? Aqui eu vou fazer hoje uma apresentação mais global, né, do software, porque eu não estou falando de um caso específico. Mas, caso vocês queiram conversar sobre o caso específico da empresa de vocês, da organização de vocês, fiquem à vontade para marcar uma conversa individual que a gente reserva um tempo aí e é um prazer sempre conversar com especialistas, com profissionais da área e entender, né, como vocês fazem o processo de gestão estratégica na organização de vocês e também como o software poderia ajudar nesse processo de vocês, né? Então, fique à vontade para pedir uma conversa individual, né? Hoje,
a gente vai falar, como eu mencionei, né, um pouco dos problemas que a gente discutiu ao longo do ano. Mas para quem que a gente vai estar falando, né? O foco hoje é empresas que falar com profissionais de empresas, né, que tiveram ou que querem evoluir o seu modelo de gestão, que querem dar um próximo passo, né? E os sintomas desse próximo passo, quando é necessário, a gente vê de diversas formas. Né? Uma delas é quando a estratégia não está entregando o prometido. Né? Então, se você vem de uma organização ou uma empresa, né, que os resultados financeiros prometidos pela estratégia não foram alcançados esse ano, uma das prováveis causas é o modelo de gestão estratégica. Tem N outras variáveis que estão envolvidas, mas uma provável causa é esse modelo. E é aí que a gente pode ajudar, né? Ou, se você sente que o time, né, as pessoas da empresa não estão engajadas com a estratégia, não estão engajadas com a gestão da performance da organização, esse é um problema que a gente ataca também aqui na Actio, tá? De envolver as pessoas, né, com esse modelo, que todo mundo fique sabendo qual é a sua parte no todo, e qual é esse todo, e qual é a estratégia para alcançar os resultados almejados, né? Outro ponto que é uma dor que a gente encontra e que a gente se propõe a resolver é quando o modelo de gestão está fragmentado, né? Então, é muito comum hoje você ter departamentos com práticas de gestão diferentes e muitas vezes são diferentes porque é necessário ser diferente para aquele departamento, né? Se eu estou falando de uma área de contabilidade, muito diferente da operação, é muito diferente de vendas. Cada um precisa da sua de conduzir a sua prática de gestão de performance de uma forma que faça sentido para o seu departamento, mas que não seja silos, né? Que todas essas práticas consigam se integrar e se comunicar num modelo coerente. Então, essa é uma das principais valores que a gente oferece, tá? Uma ferramenta de gestão estratégica que não é uma metodologia, não é OKR, ou BSC, ou GPD, desdobramento de metas, ou excelência operacional. Ela prevê todas essas práticas, mas de forma integrada para atender às necessidades particulares de cada organização. Então, se a sua área de TI usa OKR, mas a área de produção usa um GPD mais tradicional, não tem problema. Essas metodologias são indicadas para cada uma dessas áreas, mas quando você olha o todo, essas práticas setoriais têm que se conectar com um modelo corporativo, né? Então, a gente se propõe a isso, né? O software de gestão estratégica não é uma metodologia, não automatiza uma metodologia, ela automatiza o modelo e todas essas metodologias ali dentro, né? A Actio, por si, também não é um produto, né? Então, para quem não conhece a empresa, né? A Actio é uma empresa que já está há 20 anos no mercado, ela atua internacionalmente, então temos clientes Europa, Estados Unidos, Canadá, todos os países aí da América Latina, né? E ela tem uma plataforma para apoiar processos corporativos. Gestão estratégica é um desses processos corporativos, né? Gestão de excelência operacional é outro processo que a gente apoia também. Gestão de riscos, remuneração variável, gestão de desenvolvimento das pessoas, né? Avaliação de desempenho, tudo mais. Então, são diversos módulos que
fazem parte de uma plataforma integrada. Então, para a gente, gestão de risco ou gestão da estratégia não deveriam ser coisas separadas. Elas devem fazer parte de um modelo integrado. E essa é a proposta da nossa plataforma, tá? Então, hoje, a gente vai ver uma parte dessa plataforma, né? A gente vai ver especificamente a parte de gestão estratégica. Mas, de novo, se vocês quiserem conhecer outros módulos ou como esses módulos se integram numa plataforma única, marca uma conversa com a gente que a gente avalia o seu caso específico, né? Bom, vamos lá, eu acho que todo mundo veio aqui para ver o software, né? E como o software pode apoiar esse processo. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente mergulha aqui na ferramenta. Vamos lá. Então, aqui eu já fiz um login no software, tá? Esse login, ele pode ser, na verdade, um SSO, né? Single Sign-On, então não necessariamente você tem que fazer login, ele já pode detectar quem você é e entrar no software já com aquele perfil de usuário seu, né? E dependendo do usuário, do perfil do usuário, da pessoa, você pode colocar uma ou outra tela como a tela inicial. Eu gosto de começar aqui pelo mapa estratégico porque nos dá uma visão global e aí a gente mergulha a partir dali, né? Então, aqui eu estou vendo um mapa estratégico no modelo BSC, né, com as perspectivas aqui de lado, os objetivos estratégicos. Cada objetivo desses, eu tenho indicadores, né, medindo o desempenho mês a mês nesse exemplo, né, ou o desempenho acumulado no ano, como é que está. Então, por trás de cada objetivo desses, eu vou ter os indicadores e as iniciativas para apoiar, né? Só que aqui é só um exemplo de como acompanhar a estratégia, né? A gente pode ter diversos outros formas de comunicar o desempenho organizacional, como, por exemplo, um GPD. Então, um desdobramento de metas a partir das metas globais da organização, tá? Então, se isso aqui é uma prática comum na sua organização, você pode usar essa aqui como a tela inicial, onde você vê, né, o objetivo global e os primeiros níveis de indicadores que estão contribuindo para aquele objetivo. Ou algo mais operacional, como relacionamento de processos, né? Então, aqui eu vou ver os macroprocessos da organização e o desempenho dos processos operacionais, né? Então, cada processo desses vai ter indicadores de desempenho por trás que vão fazer acender aqui os faróis e a gente olhar mais o chão de fábrica, né? Como é que está o desempenho operacional da organização, ok? Então, todas essas visões são visões do desempenho da organização, da empresa, né? Só que são perspectivas diferentes. Em uma, eu estou olhando a estratégia da empresa, outra, eu estou olhando a operação, outra, eu estou vendo mais a conexão dos objetivos globais com a operação, né? Num desdobramento de metas, por exemplo. Ou posso criar um mapa aqui, ESG, né? De ambiental, social, governança, com os temas, as matrizes de materialidade e tudo mais. Então, a ideia é que você pode criar diversas formas de visualizar o desempenho organizacional, tá? E essas formas a gente chama de mapa estratégico aqui no software, né? Eu vou usar o BSC porque é uma prática muito comum, né? Mas não necessariamente, né, nossos clientes todos usam BSC. Você pode só ter uma estratégia traduzida em pilares, por exemplo, e esses pilares estratégicos abrem objetivos, indicadores e projetos, né? Então, vou clicar nesse objetivo aqui, agregar valor para acionista, que está com uma meta não alcançada. E vou pedir para ver o que está por trás daquele objetivo, né?
Então, estou vendo aqui que o objetivo não está alcançado. Eu tenho dois indicadores, né? Margem EBITDA e EBITDA, e eu tenho um projeto, ou na verdade aqui é um portfólio de projetos suportando esse objetivo estratégico. Vamos dar uma olhada primeiro nos indicadores, depois a gente mergulha aqui nos projetos. Então, esse indicador está ok, né? Ele está com uma meta alcançada no último período e não alcançou a meta aqui no acumulado, mas também não está uma diferença, um desvio muito grande. Já esse indicador aqui do EBITDA está um desvio muito grande, né? Então vamos mergulhar por ele. Mas EBITDA é um indicador muito global ainda, né? Ele resume toda a operação da empresa. Então, por aqui, me diz pouca coisa sobre onde eu tenho problemas, onde eu tenho que atuar. Então, eu vou clicar aqui e abrir um próximo nível do EBITDA, tá? Então, eu tenho aqui custo operacional, despesa, receita, que são indicadores, e eu estou vendo aqui que eu não tenho um problema nem com custo, nem com despesa. Meu problema está concentrado na receita da empresa, né? E eu posso, então, mergulhar mais uma vez pela receita, mas antes eu vou chamar a atenção aqui. Lembra quando eu falei que Actio é uma plataforma que integra metodologias? Aqui eu tenho um risco ligado a esse indicador EBITDA. Então, eu tenho um risco que está sendo gerido pela própria plataforma também, né? Então, eu consigo ver aqui o nível de risco, risco residual, onde é que ele está situado, eu consigo ver o plano de mitigação, os controles, né, que eu estabeleci para reduzir esse risco, mitigar esse risco, né? Então, estou vendo que o controle aqui está atrasado, o plano também está desatualizado. Mas eu não vou mergulhar no processo de gestão de risco nessa conversa nossa. Eu queria só mostrar que eles se conectam, né? Avaliação de pessoas, remuneração variável, risco, performance corporativa, tudo isso se conecta em uma plataforma, em um software, né? E eu não preciso ter diversos softwares para fazer uma parte de cada prática de gestão, né? Então, aqui, receita, vamos mergulhar um pouco mais. Temos problemas aqui com receita, vamos entrar num próximo nível, tá? Então, essa receita tem indicadores aqui já bem próximo da operação, né? Faturamento Paraná, Santa Catarina, São Paulo, etc. E aqui você poderia ter outros níveis, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu estou trabalhando com 4 níveis, mas nós temos clientes que vão até o 8º nível, né? De desdobramento dos indicadores, desde o nível estratégico, conectando com os indicadores operacionais, como é esse caso aqui, né? Então, quando a gente chega nesse nível, quando a gente chega no último nível de indicadores que a gente acompanha, já entram outras práticas de gestão. Já entram práticas de gestão ligadas à eficiência operacional, né? Ou excelência operacional. Então, se eu tenho uma meta como 30 mil reais aqui para o indicador Faturamento Paraná, eu vou ter uma pessoa responsável para alcançar essa meta, né? Então, aqui eu faço o vínculo, né, de accountability. Quem é o responsável por bater aquela meta especificamente? E fica muito claro, muito transparente aqui. Então, a gente, como a gente costuma dizer, né, pendura o sino no gato aqui. E o Luciano, quando ele recebeu essa meta, se a meta do ano que vem exige que ele tenha uma performance melhor do que o ano passado, alguém vai ter que fazer alguma coisa, né? Porque se fizer a mesma coisa que foi feito no ano passado, o resultado vai ser o mesmo. Então, o Luciano pode planejar o que ele vai fazer, né? Então, vou clicar aqui e ver qual é o plano de ação do Luciano. O que ele está planejando fazer para alcançar aquela meta. Então, eu estou vendo aqui, ó, tem diversas ações, né?
tem o status das ações, se eles estão atrasados ou não, quem é o responsável por aquela ação, datas de início e término, etc. Então, é um plano de ação bem tradicional, né? E já aproveitando aqui, todo lugar que você vê esse símbolo aqui é porque a gente tem uma inteligência artificial já nativa do software. Então, aqui, o Luciano, quando ele for criar o plano de ação dele, ele pode ativar a inteligência artificial para ajudar ele a montar esse plano de ação, a definir o que ele deve fazer para bater aquela meta. Então, aqui a gente acumulou décadas de experiência em gestão, né? Trazendo conhecimento lá da Falcone também, com as boas práticas de gestão, para orientar quem está fazendo o plano de ação em criar um plano de ação consistente, né? Então, boas práticas, como se você tem uma ação muito longa, quebre ela em ações menores que você pode acompanhar os entregáveis intermediários, né? Ou se você tem uma ação de começa 1º de janeiro, vai até 31 de dezembro, isso provavelmente é uma atividade de rotina, não é uma ação de um plano de ação. Então é importante eles aprenderem a diferenciar essas coisas, né? Então a gente colocou esses conhecimentos aqui na inteligência artificial para que ela oriente e critique o plano criado, né? Então, quando eu clico aqui, eu posso pedir para ele revisar as ações existentes. E ele vai pegar esse plano de ação e olhar à luz dessas boas práticas. E orientar, olha, essa ação aqui, eu sugiro que você faça isso, isso, aquilo, né? Então, ao longo de todo o software, você tem esses botões de inteligência artificial para ajudar o usuário final. É como se fosse um consultor virtual lá na ponta, né? E o objetivo, o software também acompanha a execução do plano de ação. Então, ele tem uma série de notificações para garantir que o que foi planejado está sendo executado, né? Então, ele manda e-mails automáticos, né, para o responsável das ações, por exemplo, no início da ação, ou quando ela está para vencer, ou quando ela já venceu, né? Ela manda alertas pelo aplicativo no celular, então a pessoa pode receber notificação no celular, né? Conforme os alertas que você tiver cadastrado aqui no software. E a gente tem integração com Teams também. Então, quem usa Microsoft, né, provavelmente usa o Teams como ferramenta do dia a dia ali. O Teams, ele tem um aplicativo da Actio, ok? Que vocês podem usar. Então, aqui no aplicativo da Actio, você consegue ver todas as notificações. Se eu tivesse pendência, ia ter um farolzinho assim, né, vermelho, indicando pendência. Eu clicar aqui, ler todas as notificações, posso clicar numa notificação, e ao clicar numa notificação, ele já me leva direto lá para o software novamente, para aquele plano de ação, ou aquele indicador a qual a notificação diz respeito. Então, a gente leva a gestão estratégica para dentro da ferramenta de uso do dia a dia das pessoas, né? E essa é uma das formas de engajar as pessoas com esse processo, né? Bom, o plano de ação, então, pode ser visualizado aqui como uma lista ou um gráfico de Gantt, né? Ou você pode trabalhar também com um Kanban. No Kanban, você pode só clicar e arrastar aqui a ação e ir atualizando a ação dessa forma. Posso clicar na ação, abrir os detalhes da ação, né? Eu tenho tarefas a executar, eu tenho prazos, eu tenho baseline. Enfim, vocês vão escolher quais campos fazem sentido para o seu modelo de gestão, né? E quais vocês querem habilitar aqui, anexos, etc. Bom, voltando então, o Luciano, que é responsável pelo Faturamento Paraná, né? Ele criou o plano de ação dele, está executando o plano ao longo do ano, mas não foi suficiente para ele alcançar a meta.
Então, o software já pode disparar um novo alerta para ele, falando: Luciano, sua meta não foi batida. Por favor, faça uma análise do que aconteceu e trace ações corretivas para que isso não aconteça de novo mês que vem, né? Então, o Luciano pode entrar aqui no software e fazer uma análise do que está acontecendo. O primeiro passo que ele pode fazer é querer entrar nos dados para entender o que está acontecendo, né? Então, os dados vão estar nos bancos de dados da empresa, vão estar em outros softwares legados, né? E, tipicamente, vão estar em ferramentas de BI. Então, eu posso, por exemplo, conectar esse indicador já à ferramenta de BI para poder ir direto. Aqui está conectado com o Power BI, tá? Então, eu já abro dentro do software um dashboard de análise para mergulhar nos dados para entender o que está acontecendo, né? Então, aqui é uma ferramenta Power BI, onde eu posso usar todos os funcionalidades de analytics, né, do Power BI, entender o que aconteceu e aí voltar para o software para fazer o tratamento desse desvio. Então, eu vou clicar aqui no farol vermelho. Esse farol vermelho tem um chequezinho do lado, indicando que alguém já tratou esse problema. Enquanto esse daqui tem um ponto de exclamação, indicando que ninguém tratou aquele problema ainda. Então, vamos dar uma olhada nesse relatório, né? Esse tratamento de desvio. Então, meu desvio era de 15 mil, o do Luciano, né? Tem aqui um gráfico, ele pode registrar as conclusões dos fatos, né, da análise que ele fez lá do Power BI. Aqui pode gerar um gráfico de Pareto, né, pode inserir algumas outras informações e fazer análise de causas. Então, por que isso aconteceu? Por que ele teve aquele desvio, né? Então, ele pode só vir aqui inserir uma causa ou usar algumas das ferramentas que o software provê aqui de análise de causas, né? Pode fazer um brainstorm aqui, pode fazer um Ishikawa, uma priorização com Gucci, ou fazer uns 5 porquês, né? Então, tem diversas ferramentas que ele pode usar, e nessas ferramentas aqui, o que ele marcar de estrelinha aqui, olha, é o que ele considera causa fundamental. Então, as causas fundamentais vêm para cá, para ele tratar essas causas fundamentais. Então, ele já tem aqui algumas ações vinculadas, e ele pode criar novas ações ou vincular ações já existentes, né, para tratar aquela causa. E aqui, de novo, a inteligência artificial. Então, eu posso acionar uma inteligência artificial que vai ler o histórico desse indicador, que vai ler os indicadores que impactam esse indicador, ou os projetos que impactam esse indicador, né? Vai fazer uma varredura das informações acerca daquele indicador para poder guiar o responsável, o Luciano, né, na identificação de causas que estão levando ao desvio. Finalmente, aqui as ações para corrigir aquele problema, né? Essa inteligência artificial, ela é proativa também, tá? Então, ela pode entrar em contato com os usuários finais do software, por exemplo, semanalmente, passando para eles o que é como é que está o resumo da participação deles na gestão estratégica da empresa. Se tem alguma coisa pendente, se ele tem que tomar cuidado com algum elemento ali da parte do gestão estratégica que está de responsabilidade dele, né, na responsabilidade dele. Então, ela também proativamente aciona os usuários, tá? Ok, então a gente saiu lá de uma visão bem global da organização, mapa estratégico, pegou um objetivo, cascateou esse objetivo pela organização até o nível operacional, e eu mostrei aqui um modelo de melhoria contínua dos indicadores nesse nível operacional. Aqui eu estou mostrando novamente um modelo teórico, né?
muitas organizações não têm essa conexão dos indicadores operacionais com os indicadores estratégicos. Não tem problema, tá? Não precisa ser assim necessariamente para usar o software, né? Você pode ter conjuntos distintos e os modelos de gestão nas organizações eles vão evoluindo. Então, o importante é que ano que vem você esteja melhor do que o ano passado. Tenha um modelo mais maduro, mais consistente, né, do que o ano passado. E esse é o princípio que eu sigo, né? Não importa tanto onde você está agora no seu modelo de gestão. O importante é que você esteja melhorando ele e evoluindo ele, e cada ano que passa tem um modelo melhor. Então, o software ele é preparado para atender desde empresas que têm um modelo de maturidade bem incipiente, que estão começando a trabalhar gestão estratégica, até empresas que fazem isso há anos, já passaram por muitos ciclos e têm um modelo bem consistente, tá? Então, ela é muito flexível e configurável para você habilitar ou inabilitar alguma funcionalidade, né? Bom, dando alguns passos para trás aqui, lá no nosso objetivo estratégico, agregar valor para o acionista, eu tinha indicadores e eu tinha esse conjunto de projetos aqui, tá? Que é um portfólio de projetos. Eu estou vendo que está bem atrasado, né? Já era para ter terminado, ele está só com 30% de execução. Aqui eu estou vendo a curva S desse carteira de projetos, ou portfólio de projetos, né? Posso abrir esse portfólio, tem alguns indicadores do portfólio aqui, tem riscos ligados a esse portfólio de projetos também, e tenho 2 programas, né? Cada um com a sua curva S e cada um com os seus projetos dentro desses programas. Então pode ter projetos, indicadores e tudo mais, né? Então eu vou clicar aqui no portfólio em si para mostrar algumas funcionalidades da prática de gestão de gerenciamento de projetos aqui no software, né? Então, eu posso ter a curva S, que eu já estou até vendo na tela aqui, o status report, né? O gerente do projeto pode, periodicamente, estar sendo demandado que preencha um relatório do andamento do projeto, para você poder ir tirando fotos ao longo do projeto e acompanhando a evolução do projeto, né? Não só pelos índices matemáticos aqui, como curva S, né, e outros indicadores de projeto, mas também com os comentários, né, quais foram os obstáculos encontrados no projeto, o que foram os replanejamentos necessários, quais são os riscos percebidos e assim em diante, né? Eu vou entrar aqui na ficha do projeto, onde eu estou vendo aqui o nome, a área em que o projeto está, né, as pessoas responsáveis, a linha base do projeto, né? Então, alguém mudou o histórico, o avanço do projeto, as datas do projeto, né? O orçamento do projeto. Aí eu posso, se tiver o módulo de projetos também, posso ter a curva S financeira, posso ter esse orçamento aqui bem detalhado em contas contábeis, né? E para puxar direto dos ERPs e atualizar esses números automaticamente. Posso ter subprojetos e assim em diante, né? Então, tenho diversas funcionalidades aqui, como matriz de responsabilidade, eu tenho o EAP do projeto, eu tenho o termo de abertura do projeto e tenho as ações do projeto. Então, aqui é o detalhamento do projeto. Nesse exemplo aqui, eu estou vendo, não são propriamente ações, porque isso aqui é um portfólio de projetos. Então, eu estou vendo aqui o resumo dos projetos, tá? Cada um desses aqui é um projeto, essas datas de início, término, eu consigo ver aqui onde está o projeto, né? O avanço do projeto, todos eles estão atrasados, por isso estão todos vermelhos também, né? E eu posso abrir cada projeto desses e ver o detalhe do projeto.
onde é que ele está atrasado especificamente, quem é a pessoa responsável, né? Posso ter ações, subações e assim em diante. Ok? Então, é uma ferramenta de gerenciamento de projetos bem tradicional, né? Posso ver o caminho crítico aqui, o caminho crítico está nesse último projeto, né? Posso ver a linha base das ações, se teve mudança no planejamento do projeto, desde a sua aprovação inicial, né? E assim em diante. Ok? Então, esse conjunto de informações, né? Eles se conectam de uma forma lógica, numa forma de causa e efeito, né? Então, um projeto impacta um indicador, que impacta um objetivo, e eu posso ter necessidades de visualização bem diversas, né? Então, por exemplo, se eu sou um gerente financeiro da empresa, eu posso ter uma necessidade de um dashboard que me traga tudo relativo à minha área, né? Ou eu posso querer ver um tema estratégico transversalmente, né? Pela estratégia da organização. Então, eu posso criar N dashboards aqui para você ter visualizações específicas em cima desse conjunto de informações do desempenho da estratégia, o desempenho empresarial. Uma pergunta que sempre me fazem é sobre integração de dados, né? Porque muitas pessoas pensam, é mais um sistema que eu vou. As pessoas já têm muito problema, né, em encontrar informações hoje em dia por conta da fragmentação de aplicativos e sistemas dentro das empresas. Então, para evitar esse problema, a gente, primeiro, quando esse software é adotado, normalmente se substitui 2 ou 3 ou 4 outros softwares na empresa que fazem partes desse todo, né? Então aqui você pode ter um software só que faz tudo. E dois, você pode integrar os dados. Então esses dados de indicadores aqui podem estar sendo alimentados automaticamente pelos dados da empresa, pelos ERPs, pelos BIs, né? E a gente faz essas conexões todas usando APIs. Eu vou mostrar alguns dashboards aqui, só para vocês terem uma ideia da flexibilidade possível aqui dos dashboards, né? Então, aqui algumas iniciativas estratégicas, com uma série de projetos e subprojetos, né? E tudo isso aqui é navegável. Então, eu posso clicar e navegar por um projeto, por um indicador, né? Deixa eu selecionar um outro aqui, esse de aderência. Ah, não, esse aqui. Deixa eu selecionar um sobre. Projetos eu já passei, né? Deixa eu mostrar alguma coisa aqui de ESG. Então, isso aqui pode ser um tema estratégico dentro de ESG, né? Um tópico dentro do ESG. Eu estou vendo os indicadores, os projetos e riscos ligados a esse tópico, né? Então, você pode ter um tópico aí de impacto ambiental, né? Então, você pode ter uma matriz de risco com todos os riscos identificados de impacto ambiental, a evolução desses riscos no tempo. Você pode ter indicadores e projetos ligados a isso. Então, você cria um dashboard para ver aquele tópico especificamente, né? E também tem o dashboard individual, que é tudo que é referente a mim, né? Então, todo lugar que aparecer o meu nome como responsável por alguma coisa dentro do software, está resumido aqui no meu dashboard individual. Então, eu tenho 3 ações atrasadas, eu tenho 12 relatórios pendentes. Aqui está o resumo de todas as minhas ações, né? Eu tenho dashboards e mapas estratégicos que eu posso ver. Eu tenho alguns OKRs, né?
sob minha responsabilidade, valores pendentes, etc. Então, se eu quiser clicar em qualquer um desses, eu posso clicar e navegar. Então, estão aqui as 3 ações atrasadas. Elas fazem parte desse projeto e desse indicador, possivelmente um projeto também, e eu posso, né, clicar para atualizar essa ação e tudo mais, assim como eu posso ter o meu próprio Kanban, né? Então, eu posso tirar aqui as atrasadas para mostrar tudo que é meu, independente se está atrasado ou não, né? E esse dashboard individual, eu tenho aqui também a minha agenda, tá? Então, na minha agenda, eu vou ver tudo que cabe a mim, né? Se eu tenho valores a atualizar, se eu tenho ações atrasadas ou pontos de controle de risco a executar, que eu tenho uma nova ação começando aqui, né? E eu posso ir visualizando toda a minha agenda. Essa agenda é conectada com a agenda da Microsoft também, né? Então, por exemplo, eu tenho uma reunião de resultados aqui, olha. Eu posso clicar e ver qual é essa reunião, quem vai participar, qual que é a pauta, e eu posso ter uma apresentação vinculada a essa reunião. Então, se essa é uma reunião periódica, semanal, mensal, trimestral, eu já posso ter a apresentação aqui, que eu criei, né, no próprio software, para apoiar a reunião. Então, eu cliquei ali na apresentação e entrei em modo apresentação. Eu estou na tela 1 de 12, né? Aqui embaixo a gente consegue ver. Eu posso ir clicando e navegando aqui pela apresentação e vendo a dinâmica. Eu posso criar aqui a ata da reunião, né? Então, posso ir abrindo aqui, visualizar a ata, posso editar, etc. Com a diferença que isso daqui não é um PowerPoint, ele não é estático, né? Então, a informação que está aqui é a última informação disponível e eu posso navegar. Então, se durante a reunião alguém questionar, mas por que esse projeto está atrasado? Eu posso clicar nele, navegar por ele e depois voltar, se for o caso, tá? Para a dinâmica da reunião. Eu passei muito rápido aqui em diversas funcionalidades. Eu queria passar por mais uma aqui só, que é o OKR, tá? Então, é muito comum as organizações estarem fazendo gestão estratégica usando o OKR ou não necessariamente para a organização inteira, mas para uma missão específica ou um departamento específico, né? Tipicamente, essas missões que têm um grau de incerteza muito grande com relação a que resultado vamos alcançar, como vamos alcançar esse resultado, ou, enfim, é um grau de incerteza na execução. Então, requer um modelo mais iterativo, mais ágil para o alcance daquele objetivo, né? Então, nesses casos, é muito recomendável que se use o OKR. E você pode ter situações assim na empresa que não é o planejamento inteiro da empresa, mas é setorial. E você não quer que isso seja apartado do resto do modelo de gestão da empresa. Então, aqui você pode fazer o OKR dentro do próprio software, tá? Eu posso ter objetivos, né, ou objetivos estratégicos, indicadores ou outros projetos que têm OKRs ligados a ele. Então, aqui eu tenho um objetivo do OKR e 3 KRs, né? E esses KRs eu posso abrir. Aqui eu estou com uma performance de 200% em cima desse KR, fazer os check-ins, ver aqui iniciativas, né, que eu posso ir executando para alcançar aquele resultado, o grau de confiança no alcance daquele resultado, e os check-ins com comentários e tudo mais. À medida que a equipe responsável por alcance desse objetivo
for alimentando e coletando esses resultados, eles vão colocando aqui e de uma forma muito ágil, muito mais simples, né? Vão acompanhando o alcance desses resultados e do objetivo, o objetivo aqui do OKR, no caso, né? Ok? E esses objetivos, eles são ligados ao resto da empresa, né? Ao resto dos objetivos estratégicos, projetos, etc. Então, é aquela mesma lógica da conexão, né? Então, aqui eu tenho 3 KRs, eu tenho um outro OKR aqui embaixo, e eu posso conectar projetos, indicadores, né? Posso conectar esse OKR a um outro indicador, e assim em diante. Ok? Fora isso, isso aqui é o básico, né? Tem várias outras funcionalidades aí de comunicação, de relatórios, né? Visões. Eu tenho os favoritos, né? Se eu quero sempre acessar determinadas telas, já posso colocar eles aqui como favoritos. Vamos ver aqui uma tela de projetos, né? Então aqui eu tenho um relatório de projetos, todos os projetos em andamento na empresa, onde eu posso fazer o filtro para selecionar projetos que sejam operacionais, ou de CAPEX, ou qualquer projeto que seja interessante aqui. Enfim, eu acho que eu dei uma passada por algumas funcionalidades, né? Tem diversas outras, mas a ideia não é exaurir, né, todas as funcionalidades do software aqui, não. É mais a gente conhecer, né, o que é possível, e muita coisa eu estou deixando de fora aqui por questão de tempo, né? Eu vou só apresentar aqui ainda o card de metas, que eu acho muito interessante. Então, esse conjunto de informações da estratégia, do desempenho, né, organizacional, ele pode ser consolidado de N formas, como eu já mostrei, mas uma delas é no desempenho individual, tá? E esse desempenho individual, ele pode estar ligado a um programa de remuneração variável, um programa de bônus, né? A ideia é alinhar o esforço das pessoas com a estratégia e a performance organizacional desejada, né? Então, aqui eu entrei aqui no card de metas e está trazendo o meu card de metas. O meu score está 61 pontos. Agora, por que ele está 61? Porque eu tenho um card com alguns indicadores, o peso desses indicadores, o resultado desses indicadores, né? Meta e acumulado realizado. Posso abrir isso aqui no detalhe, mês a mês, se for o caso, tá? Eu tenho uma curva que traduz esse desempenho em uma nota. Então, aqui é a curva, né? Como é que é calculada a minha nota? Que eu ganhei 0 pontos nesse indicador. E esses pontos aqui, dado o peso, vai me gerar a pontuação final. Então, 91,97. Esse indicador é 25% do meu score, né? Então, ganhei praticamente 23 pontos aqui. Se eu somar esses aqui, dá os meus 61 pontos. Então, isso daqui é algo que todo gestor pode estar acompanhando ao longo do ano. E se esses indicadores e objetivos e projetos foram extraídos do desdobramento da estratégia, o que você vai estar fazendo é alinhando o interesse dos executivos, gestores, com a estratégia da empresa e o desempenho esperado. Então, o bônus vira algo que não é uma surpresa de fim de ano. Se você ganhou ou não ganhou, ou quanto foi. É algo que cada gestor pode gerenciar ao longo do ano para tentar maximizar o seu bônus. E ao fazer isso, ele está executando a estratégia da empresa, né? Então, se eu não alcancei essa meta aqui do EBITDA, eu posso clicar aqui
e navegar. O que está acontecendo com esse indicador? Qual que é o plano de ação? Posso criar novas ações aqui para reverter esse resultado, por exemplo? Então, é uma ferramenta de gestão do resultado, né? Não só apresentação do resultado. E se eu quiser ver também, todo mundo ligado a mim, eu consigo ver por aqui, né? Como é que está a pontuação aqui, o score de todas as pessoas ligadas a mim e o card de cada um. Por que está daquele jeito, né? Bom, pessoal, eu passei por diversas funcionalidades. Acredito que deve ter muita dúvida aí, né? Deixa eu puxar de volta a tela de vocês, que a gente pode responder algumas perguntas, se tiver aqui. Então, vamos lá. Deixa eu para baixo. Vamos lá, temos várias perguntas aqui, né? Deixa eu ir pegando uma ou outra aqui e atendendo. Você usa um LLM próprio ou externo? Como você consegue distinguir os dados dos clientes? Tá. Nós usamos o LLM externo, tá? Nós usamos o OpenAI, né? Que é um modelo 4O. E cada cliente tem uma base própria, tá? Então, os dados dos clientes não são misturados, né? Então, existe uma segregação absoluta de dados entre clientes, onde a inteligência artificial vai acessar esses dados, e aí, em seguida, vem a pergunta sobre segurança, né? Se os dados dos clientes não vão estar sendo usados para treinar as inteligências artificiais. Não, tá? Então, a gente tem uma API com a OpenAI em que os dados dos clientes não são usados para treinar a inteligência artificial. Então, os dados não saem daquela base de dados. Até sai, mas com um contrato de confidencialidade, né, com a OpenAI, que esse dado não vai ser usado para mais nada, né? De onde vem o conhecimento utilizado para gerar ações a serem incluídas no plano de ação? Tá. O conhecimento específico é sempre da pessoa, tá? Porque o especialista naquele processo, naquele problema, é o gestor responsável pela meta que tem que ser alcançada, tá? O papel da inteligência artificial é guiar essa pessoa. Então, a gente pode estar falando de um analista de marketing ou um supervisor de produção, que ele sabe fazer marketing, ou ele sabe fazer produção, mas ele pode não ter experiência em criar planos de ação. Então, o conhecimento sobre o como criar o plano de ação está dentro da inteligência artificial. E ele vai fazendo perguntas e orientando o ser humano. A inteligência artificial ela pode também propor, né, ações, causas para desvios, etc., controles para riscos e tudo mais. Mas a decisão é sempre do ser humano, que é o responsável pelo alcance daquela meta, tá? Então, o conhecimento específico vem do ser humano, por mais que a gente treine, né? Então, a inteligência artificial de cada cliente é treinada naquela empresa específica, né? Então, se eu tenho um indicador, taxa de ociosidade, mas o cliente é um hospital ou um cliente é uma via aérea, né? De transporte aéreo, taxa de ociosidade são coisas muito diferentes,
Um é leito ocioso, o outro é assento ocioso em avião. Então, para cada cliente, você pode subir as informações daquele cliente. Você pode acessar, a inteligência artificial pode acessar o site e ler, você pode subir os padrões operacionais do cliente, né, da sua empresa, você pode subir os planos estratégicos de marketing, comercial, operacional, todos os planos táticos. Você alimenta a inteligência artificial, que a inteligência artificial vai utilizar essas informações quando interagir com o usuário final. Tá? Então, tem essa fonte de conhecimento que você alimenta, a sua inteligência artificial, tem o conhecimento do ser humano, que é o último validador, né, do que quer que esteja sendo feito no momento, plano de ação, causas ou riscos, etc. E tem o próprio conhecimento que a inteligência artificial agrega para o negócio, né? Mas geralmente planos de ação são muito específicos, né? É aquela máquina, é aquele cliente, né? Então, o conhecimento do ser humano é indispensável, né? Existe possibilidade de várias pessoas elaborarem planos de ação? O sistema verifica a similaridade entre as ações que estão sendo elaboradas a fim de reduzir redundâncias de ações ou redução de custo dessas ações sendo realizadas por mais de uma pessoa, buscando integração de ideias ou esforços direcionados. Tá? Hoje a gente não tem isso ainda, tá? Na inteligência artificial. É uma boa sugestão, é um bom próximo passo para a gente, mas hoje, quando ele interage para apoiar a criação de um plano de ação, por exemplo, a inteligência artificial, né? Ele vai ler as informações ao redor daquele indicador, né? Os indicadores que ele impacta, o projeto que ele impacta, os indicadores são causa, né? Impactam ele. Então ele vai ler os planos de ação e tal do que está em volta daquele indicador ou daquele projeto. Ele não faz uma leitura global de todos os planos que estão no sistema, tá? Para falar, olha, o que você está propondo fazer aqui já foi proposto fazer em outro plano, né? Hoje a gente ainda não tem essa funcionalidade, mas é uma boa sugestão. Aí teve aqui, a fim de gerar conexão, eu compartilhamento, isso, só enriquecendo aqui o que o Carlos Eduardo colocou, né? E o Carlos Eduardo, voltando, deixa eu atender, falar da Isadora aqui. Sobre a tela de apresentação em reunião, o próprio sistema gera a ata. Essa é uma ação que a gente está fazendo agora. Então, a gente tem a ata dentro do sistema, tá? Mas hoje a ata ainda está escrita pela própria pessoa que está coordenando a reunião. A gente já está incorporando esses geradores de ata, mas aí a reunião tem que acontecer dentro do Teams, né? Então, a reunião acontecendo dentro do Teams, a gente tem acesso à transcrição e já vai fazer a ata automaticamente. Não está assim ainda, mas espero que curtíssimo prazo a gente já vai ter essa funcionalidade um dia, ok? Pessoal, já passamos do nosso horário aqui. Eu agradeço aqui a participação de todos. Eu acho que foi bem interessante aqui as perguntas que foram feitas. De novo, me coloco à disposição para a gente ter conversas um a um, tá? Entender a realidade de vocês. Ou eu posso trazer algum outro especialista da Actio também para conversar com vocês sobre o caso de vocês. Lembro, se vocês tiverem 2 minutinhos aí para preencher o formulário de feedback que está aqui no chat agora, tá? E também o participar da comunidade.
Eu espero ver vocês todos aí em 2026. Um ótimo Natal e um feliz 2026 para todos, se a gente não conversar até lá. Um abraço, pessoal.